Olá, como vocês estão? Meu nome é Luciene, sou vice-líder de mulheres da Regional Sul, congrego na ICPB do Campo Limpo. O quadro de hoje é a Palavra da Semana e o tema é Lança a rede, Deus cuida. Lucas 5, do 3 ao 4, é o texto bíblico. Vamos à leitura. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar, lança a rede ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. Nessa palavra o Senhor quer nos ensinar, né, que Pedro, ele era humilde pescador e tirava sustento dos mares. E o Senhor Jesus, ele estava ali, naquelas bandas, né, ensinando o povo no barco. E Jesus, vendo Pedro, pediu que Pedro lançasse a rede. Pedro era um humilde pescador que tirava seu sustento dos mares. Nesse dia, ele estava guardando as redes, provavelmente frustrado, triste por não ter pegado nada. E ele havia pescado a noite inteira, né? Imagine a tristeza do coração de Pedro, porque ele vivia disso, né? Sustentava a família com a sua pescaria. E Pedro nada pegou. Talvez o cansaço dissesse para Pedro. Talvez o cansaço dizia, para. E a lógica dizia, não vai dar. Mas quando Jesus disse, lança a rede, ele lançou. Talvez não por técnica, mas por obediência à palavra do Senhor. E a gente sabe que muitas vezes nós precisamos, né, lançar a nossa rede, mesmo não tendo confiança, mesmo passando por dificuldades, nós precisamos confiar na palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor. E o que Pedro, ele fez ali, ainda que ele não acreditasse que ele pegaria nenhum peixe, porque ele já sabia que ele tinha jogado a rede e não tinha pego nada, mas ele obedeceu à voz do Senhor. E a obediência é o que nos faz ir adiante, chegar a andar por caminhos diferentes, porque o Senhor nos guia. E o Senhor, ele guiou Pedro nessa hora ali, quando ele disse, lança a rede ao mar. A lição dessa passagem nunca foi sobre o peixe, mas foi sobre obedecer à palavra de Deus. Mesmo sem garantia, foi sobre fazer a sua parte e sobre confiar o resultado a Deus. Então Pedro, ele fez ali o que o Senhor pediu, fazendo a parte dele como um servo obediente, como nós também devemos ser obedientes à palavra do Senhor. E quem lança a rede com fé não controla o que vem, mas descansa sabendo que Deus cuida do resto. E Pedro ali, ele lançou a rede. Ele não sabia se viria nenhum peixe. Pela lógica dele, pelo trabalho que ele já havia tido e a decepção dele, ele poderia dizer, eu vou jogar a rede simplesmente só por jogar. Mas eu sei que não vai vir nada. Mas ele foi surpreendido, porque a rede veio cheia de peixes que nem ele, nem os amigos dele conseguiram pegar, precisou de muita ajuda, de tantos peixes que vieram, porque a gente precisa entender que quem dá a última palavra é o Senhor, não somos nós. E quando o Senhor, ele fala, ele cumpre. E Pedro, ele entendeu isso depois, né? Porque depois que ele viu a bonança de peixe, com certeza ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. E foi tanto que o Senhor o convidou para ser pescadores de almas, né? Porque ele deu ouvido ali à voz do Senhor. Então, que nós possamos ser mulheres obedientes ao Senhor,
ouvir a voz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias ao que nós vemos, ao que nós sentimos, ao que nós temos nas mãos naquela hora, mas que nós possamos confiar na palavra do Senhor e fazer o que Ele tem entregado em nossas mãos, amém? Então, que Deus nos dê um dia abençoado, que fale ao seu coração e que você medite nessa palavra, para que o Senhor venha te engrandecer de forma maravilhosa no dia de hoje. Fica com Deus, um grande abraço, beijos.